Sempre que acontece algo no mundo, por exemplo, como agora esse terremoto de grandes proporções que aconteceu aí na Turquia e na Síria, ocasionando a morte de tantas pessoas, eu sempre olho para a palavra de Deus e fiquei me perguntando, Senhor, em quais circunstâncias aconteciam os terremotos na Bíblia, nos tempos bíblicos. E eu fiz aqui um estudo. Primeiramente, os terremotos são também como as dores e parto que o Senhor disse como sinais dos últimos tempos. Também como sinal da presença de Deus quando ele desceu no Monte Sinai para falar com Moisés. E também quando ele apareceu a Elias no Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, o monte de Deus, como diz no Êxodo 3:1, mas só que ele não estava no terremoto, nem no forte vendaval, nem no fogo, ele estava numa brisa suave. Também, quando Jesus foi crucificado, houve um grande terremoto, o terremoto da crucificação de Jesus. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. No dia da ressurreição de Cristo também houve terremoto. O terremoto da ressurreição de Jesus. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Mas também os terremotos são juízos divinos. A Bíblia fala de um terremoto nos tempos do rei Uzias, que está mencionado em Zacarias 14, e que é muito semelhante ao último terremoto que vai acontecer na terra, como nunca houve, quando se fala na batalha do Armagedon, quando Jesus desceu no Monte das Oliveiras. Se você ler, você vai ver que isso ainda não aconteceu. O Monte das Oliveiras ainda não foi dividido, ainda não houve um terremoto para que se cumprisse aquela profecia. Justamente ali fica frente àquela porta dourada que eu já falei aqui, que é ali por onde o Senhor entrou, na entrada triunfal em Jerusalém, na semana que antecedia a sua morte. Ele também vai passar por essa porta. E ali tem um cemitério na frente, como eu já falei anteriormente. O terremoto no tempo do rei Uzias, ele foi profetizado 2 anos antes pelo profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. De acordo com a arqueologia, a fonte Revista Galileu, a evidência do terremoto citado na Bíblia são encontradas em Jerusalém. Há 2.800 anos, em meados do século VIII a.C., a região onde hoje está Israel foi atingida por um dos terremotos mais fortes e danosos da antiguidade. Então, isso já foi comprovado. Mas um pior do que esse está mencionado na Bíblia, é o terremoto do Armagedon. Mas também Apocalipse fala dos terremotos como juízos. Em Apocalipse 11, quando Deus enviar aquelas 2 testemunhas, elas vão ser mortas nas ruas de Jerusalém. Mas depois de 3 dias, elas vão ressuscitar. Deus vai enviar sopro de vida. E no momento que elas ressuscitarem, o Senhor diz assim: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. E como eu já falei, o último terremoto, que é o terremoto que é mencionado quando vai derramar as 7 últimas pragas, as 7 taças da ira de Deus. E quando o Senhor diz, está feito, quando o 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito.
Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos compartilhar. Tudo já está revelado. Eu não quero que você tenha medo, eu quero alertar você sobre tudo que vai acontecer, que Deus não vai fazer nada que antes Ele não tenha avisado. Está tudo revelado.